Bom dia, querido líder do Ministério da Criança e Ministério do Adolescente. Quero primeiramente agradecer porque você aceitou o convite de, nesta manhã, deixar seus afazeres, estar aí com suas colegas, suas amigas de ministério para assistir esse treinamento, essa live. E por isso nós queremos dizer muito obrigada. Que este momento você possa tirar preciosas lições, que as dicas aqui apresentadas possam servir para você aí onde você está, ok? E eu gostaria, primeiramente, de iniciar fazendo alguns agradecimentos. Durante este trimestre que passou, já passou aí o segundo trimestre, tá? E nós já estamos chegando, na verdade está terminando, né? Esse mês de junho é o último mês do trimestre e estamos chegando aí já ao terceiro trimestre, e passou bem rapidinho, né? Então, olha só, nesse último trimestre, o segundo trimestre, queremos agradecer o envolvimento de todos, do Ministério da Criança e Ministério do Adolescente nos pequenos grupos, no evangelismo em pequenos grupos. Recebemos muitas fotos, as crianças envolvidas, crianças participando. Não deu para visitar todos, visitamos alguns e olha, parabéns pelo seu trabalho e pelo envolvimento neste momento de evangelismo. Queremos agradecer também pelo envolvimento no Sábado da Criança. Gente, quanta programação bonita. As igrejas decoradas, estava tudo muito maravilhoso. Muito bom, parabéns. Nós tivemos o Impacto Esperança no dia 25 de maio e as crianças envolvidas, entregando os gibis, as revistinhas, entregando livros. Cada uma delas, eu tenho certeza que marcou a vida dessas crianças que participaram. E eu me recordo de uma criança que eu estava ali junto com eles, com o Clube de Aventureiros, e quando ele encontrava alguém idoso, ele dizia assim, o senhor tem netinhos? E então ele perguntava e se tinha, ele entregava uma revista para o senhor, além do livro. Então nós vimos uma movimentação geral, isso é marcante, é maravilhoso ver toda a América do Sul mobilizada, o Brasil e especialmente a Associação Maranhense. E obrigada a você, líder, que pôde estar envolvido neste momento também. Nós tivemos também no segundo trimestre programação no Dia das Mães e quantos programas lindos também. Parabéns. Você, líder que é mãe, atrasado, mas Deus continue abençoando a tua família também e o teu ministério aí, aonde você realiza na sua igreja. E as quartas-feiras Kids, quantas fotos lindas, o envolvimento, mais uma vez, todas as crianças e adolescentes envolvidos, realizando as quartas-feiras Kids e quartas-feiras Teen. Esse ano é um ano de arrancada para as quartas-feiras. Então, vamos continuar realizando, promovendo, envolvendo os nossos adolescentes neste programa especial das quartas-feiras e as crianças, que elas possam trazer pais, tios, avós, para assistir esse momento especial. Então, aqui, nossa gratidão. E para iniciar oficialmente, gostaríamos de fazer com você uma oração. Você que está aí reunida, vamos então curvar a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós. Muito obrigado pela forma maravilhosa como tu tem conduzido cada líder em seus distritos. Não é fácil, o trabalho é desafiador, mas tu colocou em nossos corações o desejo de te servir. E como instrumentos queremos ser usados para realizar o melhor, para abreviar a volta de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Que estes momentos aqui de treinamentos sejamos usados mais uma vez. Que ao terminar saiamos animadas, saiamos motivados de fazer cada momento melhor. Toma-nos em tuas mãos, dirige-nos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós gostaríamos de chamar sua atenção para algumas dicas de material e como utilizar algumas ferramentas. Nesse trimestre, eu gostaria de apresentar para vocês, aqui nós já temos os auxiliares da Escola Sabatina. Nós temos aqui o auxiliar do hall, do jardim, dos primários, dos juvenis e adolescente.
Todo esse material já está disponível, já estamos providenciando. Agora, no dia 11, nós teremos concílio com os pastores e no concílio esse material será entregue lá para a sua igreja. No concílio também nós estaremos passando para cada pastor um formulário onde consta cada unidade dessa. Se a sua igreja não tem assinatura, comunique ao seu pastor para que esteja fazendo ali a assinatura. É importante que o tesoureiro esteja ciente, que seja aprovado, a comissão esteja consciente, a igreja também, da assinatura dos auxiliares. Esse aqui é o nosso instrumento de trabalho. Nesse material, você vai encontrar desde a decoração, a programação de cada sábado, e você organiza, prepara tudo de forma maravilhosa. Tá? Nele, lembramos que nós trabalhamos com o Elo da Graça, exceto adolescentes. Mas todas as demais unidades trabalham com o Elo da Graça. E eu vou tentar falar de forma bem rápida o que é o Elo da Graça. Por muito tempo, as lições da escola sabatina, elas simplesmente foram estudadas, mas não havia uma aplicação prática. Então, pensando nessa aplicação prática, para que as crianças entendessem que cada lição bíblica tem uma aplicação para a sua vida pessoal, foi criado o Elo da Graça. Nós trabalhamos a comunhão, o serviço, graça e adoração. Mas, professora, como é que eu encontro isso no auxiliar? Por exemplo, eu pego aqui, olha, terceiro trimestre 2019 do Jardim. Quando eu abro aqui, você vai encontrar esse índice. Nesse índice você vai encontrar cada um dos dias que vai ser, cada mês, a temática, qual área do Elo da Graça será trabalhada. Por exemplo, no mês de julho será comunhão, agosto, serviço e no mês de setembro, adoração. Para os juvenis ainda tem graça em ação. Então, aqui você encontra. Aí, professor, olha só, cada lição estudada no sábado, referente aqui no mês de julho, essas lições, você então, nessas lições aqui, todas estão relacionadas à comunidade. Vai falar da importância de estar em família, falar a importância de estar integrado junto com a comunidade cristã, a igreja, e a criança vai aprendendo. Aí, isso aqui é só para você ter uma leve... perceber como vai acontecer no mês, qual é o tema abordado naquele mês. Agora, o Elo da Graça mesmo também está bem aqui. Quando você abre o material e começa a estudar, que desde as atividades prévias, você já encontra nas atividades prévias o primeiro contato com a lição. As crianças, elas aprendem observando, elas aprendem ouvindo e pegando. Então, a atividade prévia, ela é preparada para cada faixa etária. Então, rol do berço, eles trabalham com materiais mais táteis, eles precisam pegar, eles precisam visualizar para que eles compreendam. Então, atividades prévias é o primeiro contato com a lição. Depois das atividades prévias, eles têm o estudo da lição mesmo. Aí o professor vai contar histórias, utilizar os recursos, os bonecos, as ilustrações, o material de feltro, ou para os maiores, as próprias crianças podem trabalhar com a encenação, vestindo-se de roupas de épocas, e ali é um outro momento. Quando termina, eles vão ter a aplicação da lição. E nesse momento da aplicação da lição, é o momento de você levar as crianças a refletir como essa história vai fazer diferença na minha vida. E depois que ela é levada a refletir, você conclui fazendo compartilhando a lição. É a última parte ali do roteiro da atividade que você tem. E o que é esse compartilhando? Ela teve o primeiro contato. Ela ouviu a história, ela está refletindo, pensando sobre a história, e agora como é que a criança vai poder compartilhar com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas da escola, com seus professores, do amor de Jesus. Então, o Elo da Graça, ele vem para atender essa necessidade, que a criança ouça a história, mas não só por ouvir, mas que ela consiga colocar de forma prática na sua vida, compartilhando o amor de Jesus, compartilhando o seu amor pelo próximo, adorando a Deus em todas as suas formas possíveis, ok? Então,
auxiliares da escola sabatina, assim como a lição da escola sabatina, são fundamentais. E a sua ferramenta principal na escola sabatina é o auxiliar, tá? Outro material que nós queremos apresentar para vocês é esse daqui. Nos treinamentos nós temos falado dele. Esse aqui é Conhecendo Minha Vida com Jesus. É um material para apresentação de crianças, que acompanha desde o rol do berço até o momento em que a criança é batizada, e aqui já tem o voto de batismo, já tem o certificado de batismo também, ok? Quem tiver interesse nesse material pode estar nos procurando diretamente do departamento, ou você que está mais distante pode ser via pastor. Outro material que queremos falar é sobre o cartão de liderança. Você está vendo aqui essa roupa? Então, as camisas, o primeiro lote de camisas do Ministério da Criança já chegaram. Quem fez o pedido já recebeu, já estão utilizando a camisa. A camisa todos podem utilizar, tá ok? Então, você é líder, está trabalhando com o Ministério da Criança, posso usar a camisa? Pode usar, pode e deve usar, ok? Aí o que acontece? Você vai cumprir este cartão de requisitos. Nesses cartões não tem nenhuma atividade difícil. As atividades aqui são atividades que você já realiza. É participar do pequeno grupo junto com as crianças, aqueles que, no caso, primários, juvenis e adolescentes, que já têm pequenos grupos próprios. É ler um livro de relacionamento, Pais Preparados, Filhos Vencedores, é estar envolvido no Dia de Oração Mundial, é participar do Quebrando o Silêncio, é estar envolvido na Escola Cristã de Férias. Então está tudo aqui. Aqui só tem atividades que você já realiza. Durante o ano você pode estar cumprindo o cartão. Quando você realiza, cumpre este cartão, então você vai poder ser investido. Investido em líder do Ministério da Criança ou líder do Ministério do Adolescente. O lenço, ok? E o arganel, certo? A saia é a mesma saia do Ministério da Mulher e é a mesma saia dos aventureiros. Então, não tem dificuldade para você estar adquirindo material. A camisa, ela está custando R$ 35. O lenço está custando R$ 13 e o arganel R$ 7. E o último material que nós queremos falar para você é este aqui. É o Conectados. Esse é um material de estudo e também está sendo usado para aqueles que não fazem parte nem da classe bíblica de desbravadores e nem de aventureiros, pode estar realizando a classe bíblica com este material. Se você ainda há tempo de realizar sua classe bíblica, preparando juvenis e adolescentes para o batismo da primavera. Então, se você deseja, procure-nos, adquira o seu material, ok? E ele também pode ser utilizado para dar estudo bíblico. É um material totalmente ilustrado, com as lições, são 16 lições, preparando a criança, então, para entregar a sua vida a Jesus. Durante este treinamento, nós estaremos falando, tendo aqui vários momentos. Vamos apresentar uma história de cada uma das classes, rol do berço, jardim, primários, juvenis e adolescentes. Olá, como vai? Olha, eu admiro muito o trabalho de vocês e é um privilégio para mim estar participando aqui desta live, sabendo que você tem sido assim um instrumento poderoso nas mãos de Deus para a edificação da vida espiritual das crianças e dos adolescentes. O livro de Deuteronômio aqui, capítulo 6, você conhece bem, diz que a gente deve aproveitar toda a oportunidade, assentado em casa, andando pelo caminho, ao se levantar, ao deitar, referências, logicamente, ao culto da manhã e ao culto da tarde. Ou seja, devemos fazer todo o esforço possível para levar nossos filhos para o céu. E quando a gente vê pessoas como vocês, professores dessa turma aí, professores dedicados, professores com compromisso não só de levar seus filhos para o céu, mas de levar os filhos dos irmãos da igreja para o céu,
A gente não tem outra palavra para dizer, senão muito obrigado, e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, e pedir acima de tudo, que no afã de você levar os filhos dos outros para o céu, Deus possa preservar os seus filhos na igreja, mas que eles possam permanecer na igreja firmes para a honra e glória de Deus. De forma que quando chegar o dia de ir para o céu, a gente possa falar como Moisés falou ao povo de Israel, dizendo para Faraó que ele iria para Canaã, mas ele iria levar as crianças com ele também. Que Deus abençoe você, Deus continue abençoando o seu trabalho, o seu ministério, de forma que, quando Jesus voltar, a gente possa entrar de fato com as famílias da AMA, todas preparadas para subir e passar 1000 anos no céu e depois voltar aqui para essa terra renovada para podermos passar os dias da eternidade. Terceiro trimestre, 3 meses, cada mês uma proposta diferente. Julho, agosto e setembro. Para o mês de julho, nós temos o primeiro projeto, e aqui nós temos o pastor Nazareno. E, pastor Nazareno, o que nós temos no mês de julho? Em primeiro lugar, que Deus abençoe a todos nós. E é uma honra e um privilégio estar me dirigindo a vocês agora. E no mês de julho vem algo tremendo, vem algo fora do comum, algo em que a juventude, a igreja aqui na Associação Maranhense espera muito, que é a Missão Caleb. E a Missão Caleb na Associação Maranhense é 5 estrelas. Todos participam. Por que 5 estrelas? Porque participam os juvenis, participam os adolescentes, participam os jovens, participam os adultos e também participam os idosos. E nesse momento, professor, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho direcionado aí aos nossos juvenis, aos nossos adolescentes, desse nosso Caleb 5 estrelas, não é verdade? É verdade. Neste ano, o tema da nossa Escola Cristã de Férias, Crianças na Cozinha. E ela tem a proposta justamente de atender os pontos do Caleb. Ali onde tem um ponto da igreja, sendo realizado o projeto Caleb, o Ministério da Criança, junto com toda a liderança, convidando as crianças da comunidade, levando também as crianças da igreja para ajudar neste momento, para realizar a Escola Cristã de Férias. É um momento especial porque as crianças da comunidade que forem convidadas para estar ali presente aprenderão sobre o amor de Jesus, aprenderão a importância de uma alimentação saudável, aprenderão também a importância de utilizar os 8 remédios da natureza, tá certo? Os 8 remédios naturais. Então, tudo está aqui nessa apostila. No manual do professor, tem um programa sugestivo ali para 5 dias, mas nós montamos um programa estruturado para 20 noites, justamente, pastor Nazareno, aproximadamente o tempo ali do projeto Caleb. Eu fico imaginando, professora, como vai ser a Missão Caleb esse ano. Juntando a Escola Cristã de Férias, os adolescentes, eles podem também fazer o seu ponto de evangelismo Caleb. Então, você que é professora aí dos adolescentes pode montar um ponto de evangelismo Caleb e fazer o evangelismo normal, com ações sociais e com o evangelismo durante todas as noites. Já para os juvenis, os professores, eles podem auxiliar os demais pontos de Caleb de cada igreja. Como? Assim como tem o ponto dos adultos, né? Aí você pode fazer um momento ali com as crianças. E é interessante que, convidando as crianças do bairro, elas podem trazer outras crianças e ainda por cima podem trazer os pais, né? Os adultos para participar do ponto dos adultos ali. Então, Escola Cristã de Férias, ponto de evangelismo do Caleb dos adolescentes, ponto dos evangelismo dos Calebs, das crianças, que nós chamamos de Calebinhos da Esperança. Então, toda a criança e adolescente, eles não podem ficar de fora jamais do projeto Missão Caleb na Associação Maranhense, que eu repito, é 5 estrelas. Queremos contar com você, vamos estar envolvidos, vamos estar visitando também os pontos
E queremos receber as fotos, as notícias. Enquanto estiver acontecendo o Caleb, mande pra gente a foto lá do seu pequeno grupo, perdão, pequeno grupo não, a foto do seu evangelismo. Do seu ponto de evangelismo do Caleb, né? De evangelismo. Exatamente. Mande a foto, compartilhe, porque nós vamos estar compartilhando com o pastor Nazareno, com certeza, mostrando o envolvimento dos líderes do Ministério da Criança e do Adolescente neste momento, no mês de julho, com o projeto Caleb. A Associação Maranhense tem o maior Caleb do mundo e você não pode ficar de fora deste projeto maravilhoso que conduz pessoas para a salvação e para o serviço também. Não fique de fora do Caleb, deixe a sua marca na história, na vida de alguém. Caleb, eu sou. Missão Caleb, eu vou. No mês de setembro, nós temos um momento também muito especial que queremos destacar. E para isso nós estamos aqui com o pastor Alexandro, que nós estamos em parceria para falar para você a importância deste momento, que é a assinatura da lição da Escola Sabatina. É o projeto Maná. Pastor Alexandro, fale um pouquinho do Maná para a gente mais uma vez. Nós queremos primeiro começar agradecendo todas as líderes pelo trabalho que foi realizado no ano passado. Vocês sabem que o Maná da Associação Maranhense foi o maior Maná da divisão sul-americana. E nós queremos continuar crescendo, só que nós precisamos crescer agora no que se refere à assinatura das crianças, porque nós ainda precisamos crescer muito nesse quesito. Para você entender, nós temos hoje 18 mil assinaturas no Maná, 25 mil durante todo o ano, e quando nós formos contabilizar, nós temos aí cerca de 3 a 4 mil de crianças. E nós temos muito mais crianças aí na Associação Maranhense. Por isso nós queremos convidar você, líder do departamento infantil, para nós crescermos. Por isso tem a ideia aqui do cofrinho, para que você possa colocar aí na sua classe, para que a criança possa durante a semana já pedir para os pais e trazer o dinheiro e colocar aqui, e aí nós teremos assinatura para todos. Veja, nós teremos também no dia 8 agora, na nossa live, uma informação importante, porque nós teremos para as crianças um prêmio especial. E eu tenho certeza que vai mudar a história da sua igreja e também a história de muitas crianças. Porque o Maná também é para os adultos, o Maná também para os pequeninos. Maná 2019 vai com certeza impactar a sua igreja e o seu coração. Acrescentando só mais uma dica, o pastor Alexandre apresentou aqui o cofre, nós também temos a sacolinha. Cada criança pode receber uma sacolinha de TNT, de tecido. Cada sábado ela coloca a oferta, um valor correspondente à sua assinatura, fecha, entrega para o professor. O professor tem um caderno onde anota o nome de cada criança e o valor que ela está trazendo, para que assim no dia do Maná, cada criança receba, possa ter condição de fazer a sua assinatura. E outra coisa, né, pastor Alexandre, um irmão que não tenha filhos pode também adotar uma das crianças que os pais não são adventistas, para adquirir esta lição. Com certeza, isso nós chamamos do Maná Solidário. Você pode ajudar tanto uma criança, pode ajudar alguém que está com necessidade na sua igreja. E eu tenho certeza o seguinte, professor, você não vai se arrepender de fazer esse projeto. Porque deixa eu dizer, nós teremos agora, dia 8, na live, uma bênção especial para as crianças. Então participe, você aí com toda a sua equipe do Ministério Infantil, e nós queremos já também agradecer a professora Kediné pelo trabalho que tem realizado aí com as crianças no departamento infantil, e ela tem certeza que é muito importante a lição da Escola Sabatina. Eu sei que você também tem esse pensamento, e aí nós vamos avançar nesse crescimento em 2019. Amém. Assim como a lição, o estudo da lição e da Bíblia é fundamental, é o alimento para o adulto, da mesma forma é o alimento espiritual das nossas crianças e adolescentes. Então organize-se, planeje, veja como você pode adquirir a assinatura para suas crianças e em nome de Jesus teremos um crescimento ainda melhor neste ano, né, pastor Alexandre? Então, planeje-se dia 8
estaremos juntos novamente ali falando um pouquinho mais sobre o maná. Pastor Alexandro, muito obrigada. Um abraço para todos aí. E veja, já aproveitando esse momento, dia 8 nós teremos também brinde para as crianças. Durante toda a live nós teremos um brinde especial para as professoras das crianças e também para as crianças. Grande abraço. Até logo. Ainda há pouco estivemos aqui com o pastor Nazareno falando do projeto Caleb para o mês de julho. E agora temos um outro momento aqui que precisamos contar com o pastor Nazareno também. Hashtag tamo junto, professora. É para o mês de setembro. Desde maio, já vimos que as igrejas já começaram iniciaram um trabalho com as classes bíblicas. Exatamente. Estudos bíblicos também com os meninos, com as crianças, adolescentes e juvenis não batizados. E aí também temos os desbravadores. E os aventureiros. E os aventureiros também envolvidos com classes bíblicas e também com estudos bíblicos. Sim. Mas tudo por quê, pastor? O objetivo de todo esse trabalho com os desbravadores, com os aventureiros, com as suas classes bíblicas que começaram dia 4 de maio, é o batismo da primavera. E você, professor, você líder, não pode deixar de preparar os seus alunos e também as crianças da igreja para esse grande batismo. E existe um projeto, professora, chamado Paz de Esperança. Olha, coloca esse projeto no teu coração. Paz de Esperança. O que é o projeto Paz de Esperança, pastor? É simplesmente você buscar na igreja aqueles pais que têm filhos na idade de batismo, ou seja, a partir dos 8 anos de idade. Então, você vai desafiar os pais a prepararem seus filhos para o batismo da primavera. Então, comece o estudo bíblico e temos um estudo muito especial, foi preparado pela igreja. Então, você vai procurar o seu pastor, buscar esse estudo bíblico, entregar na mão do pai, desafiar o pai a dar esse estudo bíblico. Você pode fazer isso num sábado na igreja, faz uma mensagem poderosa sobre salvação e serviço, uma mensagem que fala sobre criados com propósito, porque esse é o tema do batismo da primavera. Coloque no coração de cada pai da igreja que os filhos precisam ser criados com o propósito de irem para o céu. Então, estude com ele, os pais estudam com seus filhos do mês de maio até o mês de setembro, uma lição a cada sábado, e aí então vai fazer uma festa bonita no mês de setembro. Não somente os pais, mas existem muitas crianças na igreja, professora, que os pais não são adventistas, né? Então aí os professores, um irmão, adota essa criança, estuda com ela também, e aí no mês de setembro é preparar a igreja bonita com uma linda ornamentação, de repente levar a igreja para um rio, para fazer uma festa bonita, porque o batismo da primavera não pode perder esse glamour que existia no passado, e aí faz uma festa bonita para a honra e glória de Deus. Tanque, piscina. Exatamente. Se for em praça pública, se houver alguma concentração distrital, exatamente, ali colocar os tanques, decorar uma festa bonita, para que marque a vida daqueles meninos que estarão entregando a vida para Jesus. Com certeza. O pastor falou, criados com propósito. E líderes, professoras, diretoras, coordenador do Ministério da Criança. Os pais, eles criam com propósito, mas também nós instruímos com propósito. Exatamente. O propósito de nós estarmos cada sábado ali apresentando as lições da Bíblia é também preparar essas crianças e juvenis a entregarem as suas vidas para Jesus. E o batismo da primavera é um dos momentos onde elas têm a oportunidade, nós temos a oportunidade de ver a concretização do nosso trabalho como professores, como diretores, como líderes do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente. Exatamente, professor. E quem batiza, uma criança que batiza no batismo da primavera, jamais esquece esse momento. Fica marcado para o resto da vida, não é verdade? É verdade, aí eu conto a experiência própria, perdão aqui, eu bati aqui no microfone. A experiência própria, eu fui batizada num período do batismo da primavera, eu não esqueci o nome do pastor, mas eu lembro que ele era departamental de jovens na época, não direi o ano,
Mas a igreja estava linda, o corredor central cheio de arranjos florais, o tanque foi colocado ali, arranjos florais, e eu não esqueço, foi um sábado muito especial. Fui batizada ali na igreja do Maiobão e até hoje eu guardo esse momento comigo. A minha irmã também, então minhas irmãs, somos frutos do período do batismo da primavera. Que legal. E nós temos esse momento marcado nas nossas vidas. Com certeza. Então, classe bíblica da primavera com desbravadores, com os aventureiros, paz de esperança. Vamos realmente participar desse projeto para que nós tenhamos o maior batismo da história da Associação Maranhense na primavera. Olha, eu acredito que o batismo da primavera na Associação Maranhense é muito bom. É bom demais. Chegou o momento agora dos nossos incentivos. As crianças, elas gostam muito de ser incentivadas. Isso ajuda a ela criar uma fidelidade com a escola sabatina. Prepare alguma coisa, leve para a sua sala, né? Coloque as crianças para poder participar também através dos incentivos. Esse trimestre, a nossa carta missionária ela vai atender a região do sul do Pacífico. Então, serão 3 ilhas que vão estar recebendo as ofertas. Nós temos aqui a Austrália, Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia. Como sugestão, preparamos aqui nesse bambolê um pedaço de TNT, um EVA representando o oceano. Aqui, algumas informações que vocês poderão inserir para que a criança também aprenda sobre essas localizações. E quando a criança, esse daqui é um incentivo de oferta. Quando o alvo da sua escola sabatina for alcançado, você vai inserir um barquinho representando a chegada de um missionário dentro dessas ilhas. Estipule um alvo na sua classe, 5, 10, 15, 20 reais, e trabalhe em cima desse alvo para que a criança aprenda a ser ofertante e agradeça a Deus também através das ofertas. Como iremos abordar 3 regiões dentro do oceano, né? Uma região que tenha muita água, nós podemos trabalhar muito essa temática nos outros incentivos também. Continuando ainda o incentivo de carta missionária, incentivo de oferta, nós temos esse barquinho para poder recolher as ofertas. Você também pode providenciar, quem sabe, uma concha também para poder recolher a oferta. Uma sugestão que nós damos para vocês, prepare bolsinhas para as crianças. Assim elas não estarão pegando no dinheiro durante a escola sabatina. O dinheirinho será guardado e no momento de ofertar, ela vai depositar a bolsinha dentro do recipiente. Vai evitar esse contato do dinheiro com a boca. Continuando esse incentivo de oferta, nós também temos esse daqui, que ele é 2 em 1. Preparamos aqui uma parte representando a água e a outra parte representando a terra. Por que que ele é 2 em 1? Ele pode ser incentivo de presença. A criança chega na escola sabatina, você vai entregar uma tartaruga e ela vai colocar na parte seca. E ele pode ser um incentivo de oferta. Alcançou o alvo, você vai colar em cima aqui do mar, da água, um barquinho. E assim você tem 2 incentivos em um objeto. Nós estamos falando de água, de mar. Podemos providenciar um baú para poder fazer o momento da oração. É importante que tenha a oração intercessora dentro da sua sala. As crianças gostam de participar, elas gostam de compartilhar as suas necessidades e também contar as bênçãos que elas receberam durante a semana. Prepare esse recipiente para que ela possa colocar os seus pedidos de oração. Pode ser esse baúzinho, que representa bastante também a questão do fundo do mar. E o outro recipiente de agradecimento. Tenha os 2 dentro da sua sala, um para agradecer e o outro para pedir. O cantinho da oração, ele tem que ser preparado de uma maneira que seja aconchegante. Nós temos aqui um cantinho com almofadas. Se na sua sala não tem espaço para preparar esse cantinho, que a criança possa ir interceder, dê à criança, no próprio local que ela esteja, uma almofada, para que ela possa ajoelhar e fazer a oração intercessora junto com você, querido professor.
mas não deixe esse momento passar em branco. É muito importante valorizar a oração. Nós não podemos esquecer dos aniversariantes. A criança ela gosta de ser lembrada. E dentro da escola sabatina ela vai gostar de comemorar mais um ano com seus coleguinhas. Preparamos aqui um bolo na temática também de fundo do mar. Ele é feito de EVA. O fundo dele aqui, a base dele não é aquela base de isopor. Eu utilizei papelão para poder ficar um pouco mais econômico. Como eu tinha papelão em casa, nós tínhamos também retalhos de EVA, utilizamos para poder fazer esse bolo. No espaço na sua sala, coloque alguns balões, escreva alguma coisa, feliz aniversário, para que a criança se sinta homenageada nesse dia, né, se sinta valorizada. Não esqueça de preparar uma lembrancinha. Você pode providenciar um caderninho, né? As crianças gostam muito de escrever. Ou você compra um caderninho mais simples e coloca uma capinha de EVA e escreva o nome da criança. Ela vai gostar bastante. Nesse trimestre nós temos 2 datas importantes. Em julho é comemorado o Dia da Avó, dos avós, e em agosto é comemorado o Dia dos Pais. Nós sabemos que muitas crianças, elas são criadas pelos seus avós. Então prepare alguma lembrancinha para que ela possa entregar para o vovô e para a vovó. Como sugestão, nós temos um porta-celular que ele serve para carregar o celular. Aqui, coloca o celular dentro do porta, conecta com o carregador e ele vai vir aqui nesse buraco. Esse porta-celular vocês podem estar preparando para o vovô e para a vovó, em cores neutras, ou somente para a vovó, se você souber que a criança tem apenas a avó, e para o papai também, é uma boa sugestão para o papai. Esse foi feito de EVA e esse daqui foi feito com feltro. Aproveite para escrever alguma frase, uma mensagem ou apenas a palavra pai. Nós temos uma outra sugestão também para as vovós, esse marcador de Bíblia, que ele foi feito de feltro e ele também serve como um porta-alfinete, caso a vovó queira usar. Mas ele vai servir para poder marcar as páginas da Bíblia. Outra sugestão para os pais, que fica bem em conta e é algo bem singelo, mas muito significativo para as crianças, é essa gravatinha feita de EVA com uma caneta. O papai ele vai gostar e a criança também vai amar entregar para o seu pai. Eu apresentei para vocês uma sugestão de presença que era 2 em 1, era oferta e presença. Vamos falar agora apenas de sugestão de presença. Aqui foi feita uma latinha, com uma latinha de leite ninho, encapamos de EVA, enfeitamos um pouquinho, pode se escrever aqui Feliz Sábado ou o nome da sua classe. E a criança, quando ela chegar na escola sabatina, ela vai receber uma estrela para poder colocar dentro da latinha. Esses incentivos de presença, é bom ser trabalhada a questão da pontualidade. Estimule um tempo que a criança vai poder receber, 5 a 10 minutinhos depois que a classe começou. E no final da escola sabatina, conte com as crianças quantas crianças estavam presentes no início da escola sabatina. Assim vão incentivar a que as outras crianças também cheguem mais cedo para a escola sabatina. Outro incentivo de presença que nós temos é esse quadro. Aqui são envelopes com o nome da criança e cada vez que ela chegar na escola sabatina, você vai entregar para uma figurinha, um adesivo, e ela vai colocar dentro do seu envelope. Esse daqui também é um incentivo 2 em 1. Você pode utilizar ele para o momento da chegada da criança. A criança que chegou cedo vai receber um adesivo e você também pode usá-lo para o momento do versinho. Quando a criança recitar o versinho de cor, ela também vai receber outro adesivo para poder colocar dentro do seu envelope. No final do trimestre, ela recebe como presente daquele trimestre o envelope com os adesivos. As crianças amam ganhar adesivos. Esse daqui também a criança pode receber no final do trimestre, como lembrança do trimestre, a estrelinha. E ela vai amar e vai lembrar com muito carinho daquele trimestre. Não podemos esquecer das nossas visitinhas. Prepare uma lembrancinha para esse momento. Como sugestão temos a bolinha de sabão. Ela é um material barato, é fácil de achar e as crianças amam. Até mesmo as crianças do hall podem receber a bolinha de sabão
Aquelas que ainda não sabem assoprar, os pais vão poder brincar com elas. As crianças maiores, elas gostam bastante de chaveiros. Prepare também um chaveirinho para poder entregar de lembrancinha. Pode ser para a visitinha ou para o aniversariante. Mas não deixe esse momento passar em branco. Querido professor, o preparo ele é muito importante para o processo da escola sabatina. Tenha todos os incentivos à sua volta, dentro das suas condições, mas faça algo para a criança se sentir valorizada e ela se sentir incentivada a voltar mais vezes na escola sabatina. Olá, querido professor do Hall do Berço. Nós temos em nossas mãos crianças de 0 a 3 anos. E nessa faixa etária de idade, as crianças elas são pequenas e elas aprendem com a repetição e pelo exemplo. Então nós, como professores, temos que usar o nosso manual. Ele tem, na realidade, passo a passo do que a gente deve fazer na sala de aula. Não adianta a gente só dizer, a gente também tem que fazer para que eles aprendam. E eles aprendam com a repetição. Por isso que o Hall do Berço, ele trabalha uma lição por mês, para facilitar, na realidade, a aprendizagem dessa criança. E para esse trimestre, o terceiro trimestre de 2019, nós temos a história do rei Joás. A gente pode ensinar como o rei Joás, ele era um bebê. Você pode pegar um boneco, colocar um tecido, pode ser uma toalhinha ou um TNT, e você pode pegar esse bebê e colocar para as crianças participarem, porque elas vão se sentir também úteis e na realidade vão se sentir protegidas, vão proteger na realidade o rei Joás. Quem não vai querer? Todas as crianças vão querer cuidar também desse bebê. Então você pode usar esse recurso para contar a sua história. Quando o rei Joás era bebê. Logo aos 7 anos, o rei Joás foi coroado a rei. Nesse momento, nesse segundo momento, nós temos aqui o cenário que você pode estar criando da coroação do rei Joás. Aqui nós usamos um cetim, mas você pode estar usando um TNT para contar essa história. Você vai se adequar à sua realidade, dentro da possibilidade do que você pode estar oferecendo. O que a gente não pode, querido professor, é deixar de demonstrar para as crianças na realidade, para ele vivenciar a história. E aqui está, de uma forma simples, mas que é mais fácil a absorção das crianças entenderem. Aqui nós temos uma cadeira, pode ser uma cadeira de plástico, pequena, porque como a gente vai estar trabalhando com o hall, são crianças bem pequenas. Então a gente pega uma cadeira que seja do tamanho delas, e a gente pode estar colocando aqui cada criança para sentar e se sentir também no momento como o rei Joás. Aqui também a gente pode estar fazendo a roupinha do rei no momento da coroação, que ele vai estar usando. Aqui é oxifói esse tecido, mas você pode estar usando o TNT. Você pode estar usando um outro tecido que estejam também dentro da realidade de vocês. Aqui você pode estar colocando também um feltro dourado ou um tecido de outra cor para destacar. Aqui a gente está usando esse tecido, eu chamo puff, na realidade isso aqui. Mas você pode estar usando aí dentro da sua realidade. Então você vai colocar isso na criança. Ela vai se sentir muito importante. Temos aqui também o cetro, que você pode estar... Esse aqui, na realidade, foi comprado naquelas lojas para aniversário. Mas você pode estar confeccionando com um cabo de vassoura. Você só coloca uma bola de isopor na ponta. E você pode estar revestindo com cetim ou um TNT amarelo que esteja dentro da sua realidade. Coloque algumas bolinhas douradas para simbolizar e pode também estar dando para a criança. Então é muito importante esse momento também para a criança vivenciar essa história. Logo após o cenário da coroação do rei Joás, ele foi coroado. Aqui também, para continuar, na coroação tem a coroa. A gente tem aqui 3 tipos de coroas que você pode estar confeccionando. Essa aqui também a gente compra nessas lojas aí, é um preço bem acessível que dá para você também comprar, como dá para você também confeccionar, como a gente confeccionou essa aqui. Essa aqui é de EVA, EVA prata, com os detalhes dourados. E você pode estar colocando, coroando cada criança nesse momento da história.
Então elas vão gostar muito também de sentir esse momento. Chega um determinado tempo que o rei Joás, juntamente com seus tios, ele vê a necessidade da reforma do templo. E para esse momento a gente também preparou algo especial para que as crianças possam se sentir úteis. A gente fez o baú, que o rei Joás, a sua família pediu para o povo daquela época, foi mobilizado para que o povo ajudasse. E aqui a gente tem um baú que é feito de madeira, pintado de dourado, mas você pode estar também comprando nessas lojas de aniversário um baúzinho de MDF. São preços assim que... E dá para você também confeccionar, se você quiser, de EVA. Fica a seu critério dentro da sua realidade. Aqui a gente usou, como está falando, ele pediu dinheiro, a gente está usando moedas. Essas moedas, você pode estar usando moedas antigas, que você pode pegar e colocar no saquinho e dar para cada criança a cada sábado, no momento da história. Para que essa criança, ao colocar a sua moeda dentro do baú, ela possa se sentir importante também. E ao momento que ela for colocar essa moeda, ela vai receber um tijolinho que a gente tem aqui na demonstração do templo. Olha, a gente tem aqui um templo que foi feito em PVC, mas que pode não ser a realidade da sua igreja. Você pode estar confeccionando também em papelão e EVA. É uma coisa mais simples e mais fácil de você estar trabalhando com as crianças também. Aqui, quando eles colocam a moedinha dentro do baú, automaticamente eles vão receber um tijolinho e vão colocar na parede do templo aqui, ó. Esse aqui eu fiz assim, coloquei também EVA e coloquei para eles. Então eles vão se sentir importante nessa parte de também contribuir com a reforma do templo. Querida professora do Hall do Berço, eu também tenho uma sugestão para vocês como professora de crianças. Como as nossas crianças elas são tão pequenas e necessitam de um cuidado maior, eu tenho aqui uma sugestão que a gente pode estar usando na nossa sala no momento de contar a história, de ter que sentar com essa criança. Como elas são pequenas, a gente precisa sentar com elas e às vezes a gente não vai com uma roupa adequada no sábado. Então essa sugestão aqui eu achei muito interessante, muito legal, para a gente poder estar usando com as nossas crianças. Você pode estar usando esta saia, que você vai ficar mais à vontade para sentar com as suas crianças. Ó, não vai mostrar nada e você vai ficar mais à vontade, se sentir mais à vontade para contar essa história. E que Deus possa continuar usando você nesse ministério. E mais um lembrete, você não esqueça de usar o manual. Estudar o seu manual. É muito importante para que você faça um bom trabalho. Que Deus continue abençoando você. Olá, queridos professores da classe do Jardim. É um prazer estar com vocês para mais um trimestre de 2019. Neste trimestre, nós vamos trabalhar a história de Naamã. E dentro do elo da graça vai abordar o serviço. Como servir a Deus. É esse o objetivo de trabalhar com as crianças. É importante, querido professor, que você tenha o manual e que você estude esse manual. Se prepare durante a semana, não deixe para a última hora. A criança ela percebe quando o professor ele está preparado para a apresentação da escola sabatina. Neste trimestre, durante o mês da história de Naamã, nós vamos trabalhar serviço, como servir a Deus. Você vai ter que ensinar a criança como servir a Deus. E uma maneira de você ensinar é você sendo pontual dentro da escola sabatina. Se na sua classe apenas uma criança ela chega cedo na escola sabatina, inicia com essa criança. Ela é importante e assim vai incentivar as outras crianças a chegarem cedo também. Prepare uma mesa para receber a sua criança dentro da sua sala. Coloque uma plaquinha de seja bem-vindo ou feliz sábado. Tenha sempre canetas, lápis de cor, canetinhas, são materiais que nós usamos durante a escola sabatina. Coloque alguma coisa que vai lembrar a carta missionária, as ofertas desse trimestre. E durante esse mês nós vamos trabalhar 2 cenários, eles serão fixos, não vai precisar de trocar. O primeiro cenário é a casa de Naamã, onde vai acontecer as primeiras
histórias, que é quando a menina serva, a menina cativa, ela vai conversar com a esposa e depois ela vai orientar Naamã a procurar o profeta Eliseu. E no segundo cenário nós temos o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele era barrento, então é interessante colocar alguns tecidos que lembrem a cor de barro, para a criança compreender que ele não era totalmente claro, o Rio Jordão. E nessa história aqui do Rio Jordão, nós vamos trazer uma sugestão para vocês, que é preparar um bambolê com fitas, né, ou TNT, tecidos, e a criança, ela será convidada a entrar nesse bambolê e você vai levantá-lo 7 vezes, simulando o mergulho que Naamã deu para poder ser curado. Antes de iniciar esse mergulho com a criança, separe umas etiquetinhas brancas para fingir que são as lepras que Naamã tinha e combine com a criança. Na 6ª subida, você já vai começar a tirar, para quando chegar a 7ª, Naamã está curado. Ele vai simbolizar a cura. Nesse percurso, entre a casa e o rio, Naamã, ele fez uma viagem. E você vai poder providenciar um cavalinho para esse momento da lição, onde a criança vai fazer essa viagem da casa até o encontro com Eliseu para chegar no Rio Jordão. Você pode fazer um cavalinho ou você pode também fazer uma carruagem. Fica ao seu critério. Outra sugestão que nós temos é a figura de feltro. É interessante respeitar a sequência da história. Não conte toda a história de uma vez. Você vai contando por etapas e pregando, talvez no feltro ou na própria parede da sala. Cada etapa da história você vai incluir uma figura. E no final você vai finalizar com a cura de Naamã. E você pode recapitular, talvez no último sábado, toda a história de Naamã usando a figura de feltro. Se você não tem a figura de feltro, você pode providenciar também uma cópia dessas imagens e colocar na sua sala. Lembre-se, querido professor, o preparo ele é muito importante. A criança, ela aprende pelo exemplo. Se você está preparado, se você chega pontualmente, você recebe essa criança na porta, isso é muito mais válido do que uma decoração bonita dentro de uma sala. Mostre para a criança que adorar, servir, é também de ser pontual e ter preparado antes o material necessário para apresentar às crianças. Que Deus abençoe o ministério de vocês e continue nos usando nesse trabalho tão maravilhoso. Olá, líder do Ministério da Criança, da Associação Maranhense. Hoje nós estamos aqui para apresentar a vocês, professoras da classe dos primários, algumas sugestões do que você pode utilizar para esse trimestre. Aqui comigo está a professora Inês, da Igreja de Vila Embratel, e ela vai mostrar algumas sugestões que nós podemos utilizar. O que você trouxe aqui para a gente, que pode nos auxiliar? Olá, vocês, tudo bem? Então, eu trouxe aqui alguns palitoches bem divertidos que você pode fazer, ó. Ele é feito com o material chamado EVA. Você pode fazer aqui personagens, pode fazer também aqui animais. Olha só, uma ovelhinha, um burrinho, bem legal, né? Você pode também se divertir mais ainda. Olha só, que anjo bacana, viu? Todo brilhoso, todo lindo. Você pode também utilizar alguns bonecos. Você pode se divertir, colorir, vestir da maneira que você quiser. E é muito interessante. Também nós podemos usar até um ursinho de pelúcia. Isso conta muito da história e da criatividade de cada um. E eu sei que vocês são bem criativas. Professora Inês, eu estou vendo ali algumas crianças caracterizadas. Como é que a gente pode também fazer com que as crianças interajam na hora da história? Olha só, é muito legal quando a gente usa as próprias crianças para contar história, porque o personagem ganha vida e eles também gostam de participar da história. Fica bem mais interessante para eles. E olha só, nós temos aqui também personagens, crianças vestidas de personagens. Temos aqui, olha só, que bonito esse rapaz. Olha só, eles ficam muito felizes quando eles participam da história. E é bem legal, eles vêm com trajes, né, típicos, para quê? Para que ilustre melhor assim a história que você contar. Mas de repente, se você quiser também colocar aqui um pano na cabeça, né? Para ficar bem legal, uma coroinha se for um rei, isso vai depender da história de cada um de vocês.
ok? Obrigada, rapazes. Obrigada. Obrigada. Olá, professores e professoras do Juvenis. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês crescimento. Nós estamos juntas para crescermos na graça do Senhor, na sua sabedoria e principalmente para estarmos trabalhando com esses meninos e meninas que desejamos vê-los no céu. A nossa primeira dica, nós vamos estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. A primeira que eu gostaria de deixar, e acredito que é uma das mais importantes, é professor, professora, estude o auxiliar. O nome já está dizendo, ele veio, ele foi criado com todo carinho para você, para lhe auxiliar. Assim, a sua classe vai ser bem mais dinâmica, interativa e vai alcançar o objetivo proposto pelo trimestre. E o mais importante eu posso destacar é que com o auxiliar você consegue alcançar as várias formas de inteligência e aprendizagem. Nesse trimestre, nós iremos trabalhar com as dinâmicas do elo da graça. Você já conhece, você já sabe que a nossa lição trabalha a dinâmica do elo da graça. E nós queremos deixar bem claro que é importante destacar para os juvenis qual é esta dinâmica. Então, o primeiro mês, que é o mês de julho, nós estaremos trabalhando a dinâmica da comunidade. E tem como tema principal refletindo o amor de Deus em nossa família. Nessas 4 primeiras lições, serão então abordadas a história de Abraão e sua família. Será um momento assim muito importante vocês enfatizarem não somente a história, mas esses laços de amor que nessa fase acaba tendo alguns atritos. Então nós vamos dar uma sugestão para fixar essas 4 histórias, que é uma árvore. Aqui nós sugerimos que você faça uma árvore genealógica. Aqui a árvore foi feita em EVA, mas você pode utilizar o material que tem à sua disposição, conforme a sua criatividade, também conforme a sua realidade. A cada sábado que for trabalhando um personagem da história de Abraão, você vai colocando aqui. Eu já deixei colocado Abraão, Sara, que são a base dessa família. E na próxima lição, que vai falar de Isaac, você vai colocando Isaac. Depois Rebeca, vai falar sobre Rebeca, você vai colocando aqui. Posteriormente, vai falar dos filhos de Isaac e também de Rebeca, Jacó, Esaú. E assim você vai completar durante esse mês, dentro das 4 histórias, aqui a árvore genealógica. Mas nós queremos também estender esse conhecimento da árvore genealógica, que é muito importante, para cada juvenil. Então nós sugerimos aqui, você pode imprimir, na internet você encontra esse material, para que cada juvenil leve para a sua casa e realize a sua própria árvore. Vai ser um momento importante porque ele vai sentar com o pai, com a mãe, vai conhecer um pouquinho da sua história, vai ouvir as histórias dos seus avós, dos seus primos e assim vai estreitar não somente os seus laços, mas principalmente o amor um para o outro. No segundo mês, que é o mês de agosto, a dinâmica do elo da graça será serviço. E o tema principal é servimos ao obedecer e ajudar. Nesse mês, as 4 lições estarão abordando as histórias de Jesus e também de Paulo. 2 exemplos maravilhosos de serviço e com certeza o nosso juvenil se inspirará. Aproveite para estar deixando claro que a dinâmica do mês, a dinâmica das 4 histórias vão estar focada para o serviço e assim motive o seu juvenil a estar praticando, assim como Jesus e Paulo, o trabalho em prol da comunidade, da família, da sociedade ao qual está inserido e também da igreja. Então vai ser um momento muito importante. O último mês, as 4 últimas lições, vai estar abordando então a
A dinâmica do elo da graça, adoração. E o tema principal, você pode deixar uma plaquinha, como nós estamos mostrando aqui, ou então escrever, mas é importante sempre enfatizar para o seu juvenil qual é a dinâmica do elo da graça das 4 lições. Então, servimos ao obedecer e ajudar. Nesse último mês, nós estaremos trabalhando, então, os personagens Daniel e os seus amigos. E com certeza todos juvenis, assim como crianças, e nós adultos adoramos, né, amamos a história de Daniel. E eu quero então demonstrar para vocês que apesar de nessa classe não necessitar de tantos materiais visuais, você pode deixar a sua história dinâmica, interativa e principalmente você trazer um impacto positivo para que esse menino, essa menina possa sair dali com vontade de fazer aquilo que ele aprendeu. Então, a primeira história do último mês vai abordar a história de Daniel comer, beber e ter saúde. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então é importante que você aproveite. Essa história vai estar falando do início da história de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor entrou na sua cidade, Jerusalém, e tomou essa cidade. E ele pegou aqueles adolescentes, os jovens, e levou para a Babilônia. E ali eles iam ser educados e treinados para servir ao rei. Mas quando Daniel chegou ali, ele não foi influenciado pelos outros. Quando ele viu na mesa bonita do rei tantos alimentos, ele olhou e falou: isso aí não faz bem para a minha saúde. E ali eles iam ser testados. E ele disse assim: olha, eu gostaria de ter uma alimentação diferente, porque essa alimentação eu não estou habituado, não faz bem para o meu corpo. E ali o eunuco ficou preocupado, porque desobedecer a ordem do rei não era uma tarefa fácil, poderia levar à morte. E eu sei que nos dias atuais, você pode enfatizar isso, não é fácil dizer não para as coisas bonitas, coisas gostosas que nós temos, as iguarias do nosso rei atual, mas assim como Daniel, adoração é decisão. Você pode enfatizar, decida como Daniel, obedecer a ordem do rei maior, que é Jesus. Então ele falou: olha, vamos fazer um teste. 10 dias eu lhe peço para provar que eu quero comer apenas legumes, frutas e tomar água, e que eu vou estar mais saudável do que os outros. Esse desafio levou ao eunuco fazer um teste. E aí eu demonstrarei aqui para vocês, vocês podem levar para a classe, como foi ao final desses 10 dias. Vamos imaginar que aqui seja um jovem que estava em treinamento e que estava se deliciando com as iguarias do rei. E lá tinha muitas guloseimas. Aquele jovem chegava e comia, que delícia. Imagine aí, muitos salgadinhos, muitas guloseimas. E eles não tinham muita educação, né? Porque eles chegavam com muita fome e foram comendo. Ai, que coisa gostosa. Imagine você adolescente, você juvenil, você criança, que vendo esse monte de coisas gostosas. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar. E eles, então, aqui representando aqueles que estavam comendo, vamos imaginar que tinha bastante guloseimas ali, que são os alimentos que nessa fase os meninos gostam, né? Muito chocolate, muita bolacha recheada, salgadinhos, vamos colocar tudo aqui representando, mais algumas guloseimas aqui, muita bala, coisas que realmente não fazem bem para o nosso organismo. Mas também na mesa do rei tinha muitas bebidas e aqueles jovens se deliciavam. Vou colocar mais um aqui. Vamos ver como vai ficar. Olha só. E a história diz que tinha muita bebida, o banquete era farto para que eles pudessem comer
o tanto que ele quiser. Você pode demonstrar, então, será que esse jovem, ao final dos 10 dias, comendo as iguarias do rei, vai estar mais forte, mais bem preparado do que Daniel? E Daniel e seus amigos decidiram, então, se alimentar com coisas que está descrito na palavra de Deus, que faz bem para o nosso corpo. Vamos colocar aqui, representando uma alfacezinho, representando os legumes, né, as verduras, também com alguns grãos, e assim você vai colocando aí, deixando bem bonito. Mais aqui uma lentilha. Vamos colocar também frutas, né? Uma uvinha aqui. Olha só como já está diferente, né? E Daniel, ele falou, é assim que eu quero me alimentar, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E em 10 dias vocês vão ver como estaremos. Se estaremos melhores ou piores do que esses outros que estão comendo as iguarias do rei. E vamos complementar então aqui com água, que foi aquilo que ele se propôs a se alimentar. Vou colocar aqui para completar, né? Para ficar ainda mais... Olha só. Com essa demonstração dessa história, de forma bem simples, mas objetiva, o juvenis vai poder decidir de que forma ele quer adorar a Deus. Qual a decisão que ele vai tomar de adorar a Deus através da sua alimentação? É assim que você quer ficar ou assim? E outra pergunta faça para ele. Como você acha que estavam aqueles rapazes? Quem estava mais forte? Quem estava mais preparado ao final dos 10 dias? O que se alimentaram com as iguarias do rei ou Daniel, que decidiu, juntamente com seus amigos, firmemente obedecer à palavra de Deus e não se contaminar? Muito bem. Eu acredito que você pode encerrar a lição falando de toda a história, mas essa dinâmica é para enfatizar ainda mais o poder da decisão e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós precisamos estar decidindo fazer a vontade de Deus. E quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, Ele nos abençoa, assim como Ele abençoou a Daniel. Ao final, gostaria de deixar mais uma sugestão. Aqui é um coração bem simples de EVA, você pode fazer de outro material, o que estiver à sua disposição. Nós sabemos que essa fase, muitas coisas tomam o coração do juvenil. E você pode, então, estar trabalhando com ele a cada sábado. O que tem tomado o seu tempo? Como está a sua adoração? O que está dentro do seu coração? Será que são jogos, o momento de dormir, dormindo demais, os seus amigos, as férias? O que tem tomado o seu coração? Para adorar a Deus, em espírito e verdade, é preciso que coloquemos dentro dele, principalmente, o nosso amigo Jesus. Somente com Jesus no nosso coração é que a nossa adoração será verdadeira. Que Deus abençoe. Essas são as sugestões que nós queremos deixar para vocês, mas que você possa orar, pedindo ao Senhor sabedoria para cada dia fazer o melhor para Ele. Quero dizer para você, querido professor, querida professora, você não foi escolhida por um departamento, nem por uma comissão. Lá do alto, o Senhor olhou para cada igreja, para cada localidade e viu você. E é com os seus talentos, com a sua dedicação, com a oração e com a sabedoria que Ele dá, que você vai conduzir esse menino e essa menina para o reino do Senhor. Olá, querido líder e professor do Ministério do Adolescente da Associação Maranhense. Este é o 9º ano do Ministério na divisão sul-americana e a União Norte Brasileira tem uma proposta muito especial. É o projeto Geração Ativa, carinhosamente chamado de GA.
Já existem várias plataformas acontecendo em vários distritos da Associação Maranhense e queremos chamar você, líder, que ainda não tem na sua igreja um GA, que possa estar organizando, preparando, porque o Geração Ativa é uma forma de envolver ativamente o adolescente nas atividades da igreja. No Geração Ativa também são dadas as 3 ênfases: na comunhão, no relacionamento e na missão. Na comunhão, incentivamos o adolescente a estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, estudar um livro missionário, um livro evangelístico e, este ano, Espírito de Profecia é o livro Os Escolhidos. No relacionamento, nós trabalhamos incentivando e promovendo os pequenos grupos, os Adolinites, projetos e ações sociais. E na missão, nós chamamos os adolescentes a se envolverem ativamente pregando através das duplas missionárias, das classes bíblicas e também nas quartas de poder. Neste momento, vamos falar com 2 professores do Ministério do Adolescente, o professor Samuel e a professora Keila. Sejam bem-vindos. Obrigado. Professora Keila e Samuel, como funciona o GA lá na Igreja do Casle? A gente percebeu que o projeto ele é muito bom, mas que ele exige um preparo que os nossos meninos ainda não tinham 100%. A capacidade de improvisar, por exemplo, que às vezes é muito necessário quando você vai fazer algo na igreja. Então a gente resolveu pegar e adaptar um pouco o projeto ao ponto de a gente acompanhasse mais. Por exemplo, eu fico mais com o Ministério da Música. Ali tem uma equipe fixa. A Keila, no caso, ela cuida da distribuição dos adolescentes para passar a lição. E acaba que isso flui de forma natural. Os adolescentes, por exemplo, alguns já vão se voluntariando para pegar a oferta, outros já vão se voluntariando para cantar, outros já vão se voluntariando para ficar na recepção. Então o projeto Geração Ativa vai alcançando seu ideal, mesmo que seguindo um caminho diferente no começo. Então, mas aí você mencionou o Ministério de Louvor. Então existem essas divisões dentro da unidade, cada um com as responsabilidades, as atividades que geralmente acontecem na igreja, elas acontecem num formato menor dentro da unidade dos adolescentes. Keila, nos diga como funciona a programação do sábado lá no Geração Ativa. A gente começa com as boas-vindas, né, na recepção. Geralmente fica 2, 3 adolescentes recepcionando. E em seguida a gente faz o momento de louvor. É um momento bastante especial, onde a gente chama os adolescentes para louvar. E alguns adolescentes ficam com os violões tocando e outros ficam cantando. E é interessante que no início, eu como professor tinha que guiá-los nesse momento, tanto tocando quanto cantando. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eles conseguem tomar mais essa iniciativa, conseguem cantar mais por conta própria e tocar mais com autonomia. E o outro, logo em seguida do momento de louvor, a gente faz um momento de oração, né? E esse momento a gente faz, não tem assim uma forma fixa todo sábado. Às vezes a gente entrega um papelzinho de oração na recepção, eles fazem o pedido e aí tem um momento que eles são conduzidos, aí tem 2 adolescentes ou um vai lá na frente, explica, pede para eles trazerem os pedidos de oração e aí oram, um adolescente ora por esse momento, né? A gente já fez também caderninho que eles registravam e um adolescente era sorteado, levava para casa, também funcionou bem legal. Outros que eles gostam também a gente faz amigo secreto de oração. Como se fosse um amigo secreto, né? E aí eles passam a semana orando uns pelos outros. Tem também um informativo, onde um adolescente pega, estuda e passa. Às vezes a gente também utiliza o recurso do vídeo. Logo em seguida a gente faz o momento chamado Tô Ligado, né? Que são as notícias da classe. Geralmente são 2 meninas que apresentam as notícias e aí falam o que vai acontecer durante a semana, no próximo sábado ou no sábado mesmo. É um momento bem legal também. E tem a lição. A lição é feita por um grupo rotativo de adolescentes. A equipe não é fixa e a gente chama 5, cada um representando um dia do estudo da lição. Eles não ficam sobrecarregados na hora de passar a lição. Fica mais leve. Exatamente. A gente não falou, mas antes da lição a gente faz aquela prova do quiz, né? Que a gente traz, entrega para eles, eles fazem. Geralmente, mais ou menos 5 minutos eles fazem. E é um momento também bem legal, eles gostam. E vale lembrar que esse modelo de passar a lição de dia
é um modelo que funcionou para a gente. Talvez não funcione para você, talvez seja melhor outro jeito, outra dinâmica. Use a criatividade. Queremos lembrar que o quiz, ele é uma competição, ele é um jogo, onde para cada adolescente participar, ele tem que estudar a lição da Escola Sabatina e tem que estudar o livro do Espírito de Profecia, que eu já falei que para este ano é o livro dos escolhidos. Sim. Muito legal. E vocês realizam atividades extras fora do horário da Escola Sabatina? E quais? Sim. A gente está fazendo o Adole Night, que é todo final de mês ou de bimestre, a gente pega e organiza um jantar onde a gente pega e joga bola, se diverte, toma banho, se tiver piscina. E a gente conversa, brinca, e assim os adolescentes têm a oportunidade de interagir no momento fora da igreja ali, criar vínculos, fortalecer. E a primeira vez que a gente fez, eles amaram e já ficaram perguntando quando é que a gente vai fazer de novo, quando é que vai ter de novo. Nessa noite especial, a gente também fez o reconhecimento dos 3 primeiros colocados, né, no quiz. Sim. A gente ficou pensando o que seria o brinde, o que pensar, e ficamos com um pouquinho de dificuldade. A gente decidiu dar o dinheiro para eles, entendeu? E foi bem legal, acho que eles gostaram. E outra atividade que a gente faz também, além do Adole Night, que a gente está fazendo agora, tem uma adolescente da classe que pediu estudo bíblico, né? A gente está fazendo como se fosse uma classe bíblica. Aí os meninos vêm e a gente faz. Esse momento é muito legal também. Interessante também sobre o quiz é que antes a gente não falava o placar para eles, a gente não mostrava as provas para eles. Eles faziam as provas, mas as provas ficavam com a gente. E a gente percebeu que quando a gente começou a mostrar o placar, de preferência no final da lição, que eles ficam esperando. E também, quando eles recebiam as provas, eles viam, poxa, é um topo tão bom assim, isso daqui eu posso melhorar, isso daqui... A gente podia ver quem também estava só chutando, quem não estava se esforçando, que a gente já chegava e dava uma pressãozinha. Qual é? Tu pode ser melhor do que isso. E aí a gente percebeu que hoje em dia eles estão super animados e tá uma competição mesmo, assim, saudável. Interessante. Samuel, você falou em Adole Night. Fala pra gente o que é o Adole Night. Os nossos líderes, alguns têm interesse de saber o que é o Adole Night. Então, o Adole Night ele pode ser feito de várias formas, tanto a parte recreativa, focada mais nela, quanto na parte mais espiritual. Teve um dia que a gente pegou e realizou um almoço e emendou à tarde, e no final do sábado a gente focou na recreação. Durante a tarde de sábado teve várias palestras com pastores, com profissionais, psicólogas, e a gente teve uma conversa ali franca, teve até um caça-tesouro muito interessante no finalzinho da tarde. E também teve outras oportunidades onde a gente pegou e focou mais somente na interação, onde eles tinham um momento ali para eles se divertirem, brincarem, fazerem o que quiserem. Afinal de contas, é importante também ter esse momento só deles. Me diga uma coisa, o fato de vocês não serem mais responsáveis em realizar tudo, dirigir um momento de louvor, passar a lição, coordenar tudo isso sozinho, isso faz diferença, fez diferença na unidade e a vocês, a responsabilidade de vocês na unidade? Funcionou melhor, dificultou? Como é que ficou isso? Sim, fez toda a diferença. Porque às vezes eu lembro que eu ficava em casa pensando, o que eu vou fazer para chamar atenção? Será que isso vai ficar legal? E agora sim, eu fico mais tranquila, nós ficamos mais tranquilos porque eles que vão fazer, entendeu? E a gente percebe que quando eles mesmos estão fazendo, os outros ficam mais atentos, entendeu? Chamam mais atenção. Então, aliviou a nossa carga, de certa forma, né? E a gente sabe que eles são muito criativos, dinâmicos, né? E o potencial deles é incrível. Isso é até extremamente importante, porque a adolescência é uma fase onde o adolescente se encontra meio perdido no mundo. Ele não é nem criança, nem adulto, então ele não sabe exatamente qual lugar ele ocupa. E a igreja, na escola sabatina, pode ser um espaço para ele se encontrar, assim, para ele encontrar uma função onde ali ele possa fazer o que ele quiser de forma saudável, de forma espiritual, e ter um norte, ter figuras que não são mais os pais, mas figuras como os professores e também alunos mais velhos, mas que já estão mais engajados também. A gente percebe muito isso, que os adolescentes que estão chegando, eles seguem muito os que são os mais velhos, e a gente também usa isso para benefício. Muito legal. E quando eles veem o outro fazendo, eles ficam pensando, poxa, eu também vou conseguir.
E aí tem dado certo, um motivo ou outro. Muito bom. E você acha que estas responsabilidades refletirão no futuro dessa geração como futuros líderes da igreja? Com certeza. Sim. Você, Samuel? Quer um exemplo simples? Sim. Louvor. Repara que antigamente, há alguns anos, as pessoas elas cantavam mais, mas hoje em dia elas escutam mais as pessoas que estão cantando lá na frente. É como se as pessoas perdessem a capacidade de imitar e de tomar iniciativa. Então, esse projeto ele meio que resgata isso, porque, por exemplo, a nossa tentativa de fazer o projeto da primeira vez, a gente meio que só deu para eles fazerem e pronto. Olha só, tá aqui a equipe, tá aqui as funções, façam. Vocês já viram por aí a galera fazendo? Se tiver alguma coisa para perguntar, pergunta. Mas a gente percebeu, não, peraí, eles precisam ver a gente fazendo, tomando um pouquinho da iniciativa primeiro, assim, sendo o que, faça isso, faça aquilo, e aí depois vai soltando eles aos poucos. Então, esse projeto vai incentivando a serem menos aquecedores de bancos, né? Mais ativos, né? Mais líderes, mais ativos, mais cristãos. Porque eles, daqui a um dia eles vão ser os pastores, os pregadores da nossa igreja, os cantores. Então, quando eles começam desde cedo, como a Bíblia ensina, isso vai ser fundamental. Vai fluir com naturalidade e eles vão perceber que eles têm talentos e têm dons e assim, que é gostoso servir, é gostoso você participar. Muito bem. Você pode perceber que eles falaram de uma estratégia no passado. Eles deixaram sobre a responsabilidade de cada adolescente, de cada equipe realizar o programa e não deu muito certo. E este ano eles não deixam sozinhos. Eles coordenam, eles estão ali monitorando, aconselhando, orientando para que o trabalho seja feito. Mas não realizam tudo sozinhos. Não. Muito bem. Este ano também nós temos a proposta das quartas de poder. Fala um pouquinho como tem acontecido lá na igreja as quartas de poder realizado pelos adolescentes. Os cultos de quarta-feira, os últimos que a gente tem feito, têm sido bem interessantes. Os pais também têm abraçado, né, têm vindo participar. É um culto que a igreja está mais cheia e os meninos conseguem participar. Com antecedência a gente distribui, né, as atribuições dele, quem vai fazer a mensagem, quem vai ficar responsável pelo louvor, na recepção, a dinâmica. Então é um culto bem dinâmico e eles gostam de participar. Nós gostaríamos de agradecer a Keila, ao Samuel que esteve aqui conosco, compartilhando das experiências com Geração Ativa ali na Igreja do Casle. E queremos dizer para você, professor, que o Geração Ativa ele requer planejamento, que seja elaborado um calendário de atividades, porque aí você vai saber como trabalhar cada mês, cada dia, cada sábado, tá ok? E nesse 13º, faça uma programação especial. O Adole Night ele é para acontecer no 13º sábado, à noite. Pode ser uma programação dirigida com seminários. Pergunte a eles qual é o tema do interesse deles, que eles têm curiosidade de aprender e ali vocês vão explorar. Chame alguém, se for um assunto que você não domina, chame alguém para compartilhar com os adolescentes, falar com os adolescentes. Ou então pode ser uma atividade não dirigida. Reúna, programe uma pizzaria, uma sorveteria, um pôr do sol, um piquenique também. E vocês podem se reunir ali, fortalecendo, como o professor Samuel já falou, fortalecendo os laços de amizade entre a classe. E é isso que eles precisam. Muito obrigado e espero que compartilhar essa experiência do Geração Ativa tenha servido e sirva um pouquinho mais para você. Obrigada. Uma palavra final? Nós agradecemos, não desista, se não der certo de um jeito, vai de outro. Deus vai iluminar. Amém. Amém. Obrigada.